a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é o meu convidado de hoje? Vou compartilhar agora mesmo. Meu convidado de hoje é diretor da Valor Pro, professor de finanças na FIA Business School, professor na INSPER, doutor em administração, finanças pela FEA USP, e no Instagram dele ele enfatiza a seguinte frase: gosto de ajudar as pessoas a pensarem sobre finanças. Então, com a gente aqui no Compartilha Cast, seja muito bem-vindo, Felipe! Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa contribuir também, compartilhar um pouco das experiências, do arroz queimado com quem está assistindo a gente. Com certeza. Antes de eu começar aqui com as perguntas, Felipe, eu tenho uma apoiadora querida que mandou um presente para você. Olha que só. É a Martinha da Street Combat. E ela deixou aqui para eu te entregar pessoalmente um presentinho muito lá obrigado. diretamente da loja dela. Maravilha. Se você quiser abrir, fica à vontade. Olha só. Olha só. Meias aqui. Poxa, o pessoal sabe, eu sou apoiador de meias diferentes. Street Combat, muito obrigado. Vou usá-las nos próximos podcasts, já vem com ela. Muito bom, Felipe. Então, bora começar. Eu quero te perguntar como que tudo começou. De onde surgiu essa vontade de trabalhar com finanças, né? E aí você pode contar tudo, de mestrado, doutorado, professor, tudo que você quiser, compartilha aqui com a gente. Vamos lá, eu poderia começar essa história por dois caminhos, né? Como veio finanças e como veio educação. Então vou começar com como veio finanças. Quando eu entrei na faculdade de administração, eu brinco que eu provavelmente era o único aluno que de fato fazia administração porque gostava de administração. Muita gente nasce pensando em ser médico, engenheiro, advogado, né? Mas poucas pessoas fazem administração porque gostam de administrar empresas. E é uma coisa que eu gostava desde novo. Mas você ainda é novo, né, Felipe? Não, mas desde o ensino médio, né? Desde antes de entrar na faculdade. De fato, eu entrei porque eu gostava daquilo. Mas de todas as áreas de especialização em administração, que são muitas, né? Administração é um curso muito amplo. Marketing, gestão de pessoas, psicologia. Tinham duas áreas que eu diria não trabalhar. Eu falava que eu não trabalharia com finanças e com tecnologia. E aqui estamos, né? O mundo rindo da nossa cara. Como é que tudo isso começou? Eu fui entendendo ao longo da graduação a importância que o mercado de capitais tinha para fazer o mundo girar, né? Então você transferir o dinheiro dos investidores, dos poupadores, para quem está de fato fazendo esse capital trabalhar, era um motor que fazia as grandes nações terem se desenvolvido. Só que todo o ensino de finanças era quase que propositalmente dado de uma maneira restritiva. Quando você vai para o mercado, quando você escuta programas de mercado, muitas vezes eles usam jargões, tecnicalidades. Parece que propositalmente fala-se de finanças de uma forma que as pessoas não entendam. Isso afastava as pessoas desse mundo. E no meio lá mais ou menos da graduação eu comecei a pensar enquanto a educação trouxe para a minha vida, que eu vou também puxar esse assunto em seguida, e comecei a refletir a importância que seria levar a didática e levar a forma de pensar finanças de uma maneira mais próxima às pessoas, e o impacto que isso teria em gerar um mundo mais saudável financeiramente e todas as consequências positivas que aquilo geraria para aquelas pessoas, mas para o país como um todo. Então eu comecei a ter um mote de, olha, eu queria levar todas aquelas melhores técnicas de ensino para
finanças. Eu tive professores fantásticos da FEA USP que me incentivaram mais com isso. Eu fui entendendo outras formas de repercutir finanças e aí eu entendi que é ali que eu gostaria de dar aulas. Mas eu já queria dar aulas. Por quê? Eu comecei, na verdade, a ensinar de alguma forma ainda no meu ensino médio. Porque quando eu era mais jovem, antes das... Mas quando eu comecei, eu fiz meu ensino básico em escolas públicas. Eu passei boa parte da minha educação em escolas públicas e a gente sabe das limitações que a escola pública tem no país. Mas em 2005... surgiu um programa, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática para as escolas públicas, que era a maior Olimpíada de Matemática do mundo. E eu comecei a competir por acidente. Eu cheguei um dia na escola e a escola estava fechada porque ia ter essa prova. Para eu não voltar para casa e ter perdido a viagem, para ficar um tempinho descansando antes de voltar, que eu ia a pé para a escola, ia e voltava. Eu falei, não, eu vou fazer a prova e ver o que tem. Fiz a primeira vez, fui bem na primeira fase, mas na segunda fase não cheguei a ter nenhuma premiação. Na segunda edição, eu ganhei uma menção honrosa. E aí eu comecei a fazer um curso aos sábados aqui perto de onde a gente está gravando, no Colégio Etapa. E aí eu comecei a entender que existia um mundo de educação para além do que eu via na escola pública. Porque eu acho que a grande barreira para o desenvolvimento não é a falta de acesso ao conteúdo, mas é não saber que você precisa saber daquilo. Então, na escola pública eu ia muito bem, tirava ótimas notas, etc e tal, mas eu não sabia o que me limitava, eu não sabia que existia vida atrás do muro. E aquilo abriu a minha cabeça e o meu acesso. E aí eu comecei a estudar, eu me divertia muito com matemática, e em 2007 eu fui medalhista de ouro da OBMEP, o único medalhista de ouro dessa categoria como aluno de escola estadual aqui em São Paulo. E com isso eu comecei a tomar gosto pela competição, e para o ensino médio eu fui bolsista no próprio Colégio Etapa e no instituto chamado Instituto Smart, que ajuda a custear a vida desses alunos bolsistas nessas escolas públicas, porque não é só a mensalidade do colégio. Como você vai ter uma refeição diferente, pagar ônibus a mais. Toda a estrutura, né? E eles tiveram esse olhar de atenção e montaram o Instituto Smart para dar todo o suporte a esses talentos de escolas públicas continuarem seus cursos em escolas de excelência. E eu entrei no ensino médio ainda sem saber o que era uma universidade, por toda uma questão cultural e de acesso. Mas quando eu entrei, eu falei, puxa, esse negócio de estudar mais do que precisava tem um potencial tremendo. Eu continuei lá, falava que ia fazer matemática, depois engenharia, depois até chegar no ponto de virar um administrador, mas eu comecei a trocar conhecimentos. Eu dava aula de pensamento econômico para os colegas de turma, num projeto do próprio Smart chamado Uma Mão Lava a Outra, e eu fui tomando gosto por ensinar. Quando eu entrei na universidade, eu comecei a dar um curso de preparatório para os professores de escola pública, ajudando a treinar para Olimpíadas Acadêmicas os alunos deles, e dava aula num projeto chamado VOA, Vontade Olímpica de Aprender, em que a gente treinava alunos de escola pública a competir em competições acadêmicas. E aí tivemos alunos que também viraram bolsistas, também foram premiados e assim por diante. Então eu entendi que disseminar o conhecimento era a forma, o motor que a gente tinha para tirar as pessoas das condições limitantes, mostrar oportunidades para as pessoas. Porque antes de elas poderem correr atrás de determinadas coisas, elas precisam saber que existem. Sim. Então esse foi o primeiro grande motor. Quando eu conheci as finanças, eu falei, é com isso que eu preciso compartilhar com o mundo. Foi daí que começou minha carreira como professor em finanças. Uau, Felipe! Eu já estou toda arrepiada aqui com essa história, porque
Eu acredito muito que nada na vida acontece por acaso e também acredito que tudo vai acontecer quando precisa acontecer. Mas o que você trouxe na sua fala é que as pessoas, muitas vezes, elas não sabem por que aquilo existe e muitas vezes elas nem sabem que aquilo existe. Exato. Então, cabe aqui, um dos objetivos do Compartilha Cast é compartilhar para que outras pessoas possam se inspirar. E olha quanta coisa você trouxe aqui, quantas oportunidades. Eu espero que isso ainda exista nos colégios para que outros alunos e outras pessoas possam ter essas oportunidades e se identificar. Poxa, eu sei, eu gosto, eu vou por esse caminho, que legal. Porque acredito que nesse momento você não tinha um mentor que te direcionava, você foi indo pelo acaso, certo? Certo. O que eu vi? Meu pai, eu venho de uma... Minha família, e eu também, nós viemos do interior da Bahia, uma cidade chamada Serrinha. Então, se você está aí em Serrinha assistindo esse Compartilha Cast, sim, foi de lá que eu vim. E meu pai estudou até a 5ª série e veio para São Paulo trabalhar em construção civil. Só que quando ele chegou aqui, ele foi fazer um curso técnico. E ele tendo estudado até a 5ª série, minha mãe também tinha estudado até a 5ª série, mas eles, por uma questão de acesso, mas eles foram buscando formas de complementar a educação de uma forma bastante particular. E se a minha jornada foi importante, foi dura, mas a dos meus pais foi muito mais. Então, eu não tinha esse norte, como eu comentei, eu entrei no ensino médio sem saber o que era uma universidade. Mas eu sabia que da educação vinham transformações. Então, a própria virada de vida que meus pais tiveram foi muito pautada na educação. E a história de que, puxa, às vezes a gente olha grandes saltos, né? A gente vê jogador de futebol e parece que grandes viradas financeiras vêm daí. Essa é a exceção. Grandes viradas financeiras que estão na sua mão vêm da educação, em se tornar uma pessoa mais produtiva. A virada de um país vem de educação. Existem 2 grandes formas de transformar um país: produtividade e produtividade. Você consegue produtividade a partir de capital. Então, o mercado financeiro, a gente conseguir ter acesso a capital para que essa ponte, de novo, entre poupadores e alocadores aconteça. E você consegue aumentar a produtividade tornando as pessoas mais produtivas. Isso é aprender com o outro. É ter a humildade de saber que você não vai reconstruir todo o conhecimento da humanidade. É sentar, ler um livro e beber do conhecimento do outro, que vai acelerar a sua produtividade e vai fazer com que você consiga criar coisas maiores. Então, quem está assistindo a gente pode pensar, olha... Poxa, estou aqui aprendendo equação de 2º grau, produtos notáveis, nunca vou usar isso na vida. Não é verdade. Uma das maiores teorias de finanças do mundo bebe do produto notável de A mais B igual a A quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, que é a teoria do portfólio, a otimização de portfólio de Markowitz. Então, aprendam, tirem o que vocês conseguirem de cada oportunidade de aprendizado que vocês tiverem, que é isso que muda as nossas vidas e o nosso país. A educação salva e transforma, né, Sem Felipe? sombra de dúvidas. Nossa, eu acabaria o episódio aqui, porque para mim já é toda a mensagem que eu gostaria de passar, porque eu acredito muito que a gente, fazendo esse trabalho de poder levar informação e mostrar para as pessoas que a educação salva e transforma, para mim já ganhei o meu dia com isso, né? E já que a gente está falando sobre educação, e já que você é um professor, antes da gente falar, né, que você também hoje é diretor da Valor Pro, como que hoje, né, dentro de tudo que você faz com a educação, como que a gente pode aproveitar essa oportunidade, além de ter um podcast, mas que a gente possa chegar em mais pessoas e ajudar essas pessoas a aprender mais e principalmente sobre finanças, porque eu acredito muito que quanto mais as pessoas souberem sobre a questão do dinheiro, melhor elas vão trabalhar suas carreiras. Você toca num ponto que para mim é muito caro e muito sensível, que é o seguinte. Nós precisamos buscar recorrentemente a nossa essência e autoconhecimento. E como isso se relaciona com tudo que a gente está falando?
Eu brinco com a turma, o pessoal fala, puxa, mas você né, eu brinquei com A mais B ao quadrado aqui, porque eu sempre digo que você gastar um tempo vendo uma aula é um tempo gasto. Você deveria pensar em como você aplica aquilo, como você usa aquilo, e é transformador quando você começa a absorver o conteúdo pensando em como aquilo vai impactar a sua vida. E o ponto é que com finanças não é diferente. Se você simplesmente começa a olhar dentro de finanças um conjunto de fórmulas, é muito difícil que você carregue aquele conhecimento para a vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando vai olhar finanças, carreira, gerir o dinheiro, é pensar que não é uma disputa de gastar ou guardar, mas é um equilíbrio entre você de hoje e você do futuro. E aí vem um segundo grande ponto. Pensar em dinheiro não é pensar sobre o número. Ninguém quer dinheiro pelo acúmulo. Ninguém trabalha para ganhar dinheiro. Eu vou falar isso, o pessoal vai chover comentando. Não, mas é um absurdo, claro que trabalha com dinheiro. Não. Nós trabalhamos pelo que nós compramos com dinheiro depois. Tudo tem um fundamento no fim das contas. E o dinheiro deve servir para nos servir. Não nós trabalharmos pelo dinheiro. Então, entender para que serve e quais são as escolhas que no fim das contas você de fato está fazendo é o ponto fundamental, é o principal pilar de educação financeira. Vamos trazer isso para exemplos concretos. Quando nós optamos por aprender um pouco de como investir melhor, nós ganhamos eventualmente um pouquinho mais de retorno na aplicação. Isso ajuda que nós nos aposentemos mais cedo, que nós tenhamos hoje um poder de compra melhor, que nós consigamos uma educação melhor para os nossos filhos. Então, dedicar um pouco de estudo agora a investir melhor é garantir mais bem-estar. Não é decorar um monte de fórmula. Ao mesmo tempo que, eventualmente, poupar hoje para ter uma aposentadoria melhor, abrir mão de você trocar um hambúrguer mais caro por um mais barato, para daqui a pouco você se aposentar com um plano de saúde melhor. Uma escolha muito razoável. Agora, eu vou deixar de gastar para deixar guardado numa conta no banco? Ninguém faz mesmo. E com razão que não faz. Então, acho que o grande ponto da educação financeira é que quem esteja cuidando do seu próprio dinheiro entenda quais são as suas missões de vida. Quando você escolhe uma carreira, poxa, será que vale a pena trocar minha posição A pela posição B para ganhar um pouco mais? Você está disposto a trocar um emprego, eventualmente abrir mão de um emprego que você goste? Você precisa daquele dinheiro? Não existe resposta certa ou errada. A resposta vem do seu autoconhecimento e do que é importante para você. Naquele momento, né? O dinheiro é só a ponte entre essas trocas. Uhum. Maravilhoso, Felipe. Eu concordo com você e que sim, a gente não precise mais trabalhar pelo dinheiro e sim a gente pensar o quanto o dinheiro pode nos trazer um conforto para que a gente possa pensar melhor na educação dos nossos filhos, para a gente pensar melhor na saúde dos nossos filhos e principalmente na nossa também, porque não adianta a gente se matar de trabalhar e depois ter que gastar todo esse dinheiro tentando recuperar a saúde, né? Sem sombra de dúvidas. Então a gente tem que realmente trabalhar bastante esse autoconhecimento. Pelo visto, você já trabalha bem. Então, eu já quero perguntar que hoje você está diretamente na Valor Pro como diretor, né? Qual que é a missão da empresa e quais são esses diferenciais que você hoje busca estando nessa posição, principalmente já que a gente está falando do mercado financeiro junto com a educação. E um pouquinho de tecnologia, né? Ah, fantástico. O que é a missão de Valor Pro que eu fui tocar lá também? O Valor Pro, ele carrega o nome, né, do produto flagship, né, que é o terminal de dados, mas eles propõem a ser uma unidade de consolidação de dados e tecnologias que fica dentro do Grupo Globo, especificamente dentro da editora Globo. E o que nós fazemos lá? Justamente,
Nós capturamos um monte desses dados difusos no mercado e entregamos isso, seja via uma tela, um terminal que fica na mesa dos analistas, uma API, uma aplicação para a criação de um data lake num centro de pesquisas. Nós distribuímos isso para as universidades, para que elas tenham, para que elas enriqueçam o ensino de finanças com exemplos reais. Então a ideia é transformar essa massa de dados que hoje a gente tem disponível, até pelo acesso à internet, em insights para tomada de decisão dentro do mercado financeiro. Hoje os bancos investem mais de 48 bilhões de reais por ano, só aqui no Brasil, com tecnologia. Porque ter essa capacidade de processamento e organização dos dados para tomar melhores decisões de investimento vale muito para esses conglomerados. Só que isso tem um grande desafio. O banco faz o quê? Finanças, né? Então, é a especialidade do banco desenvolver tecnologia? Não. Então, ao mesmo tempo, eu tenho segurança que os bancos entendem melhor de bancos do que nós. E também tenho segurança que a Microsoft entende mais de tecnologia do que nós. Mas em poucos lugares você vai encontrar pessoas que entendam tanto de tecnologia e finanças simultaneamente como nós. Então nós usamos essa integração, essa sinergia para resolver grandes problemas de tomada de decisão nas instituições financeiras. E foi isso que eu fui tocar lá. E como isso se integra com a educação? Justamente é deixar de ensinar finanças como um conjunto de fórmulas na lousa. Está ensinando finanças corporativas, abrir os balanços das empresas, ver os demonstrativos, mostrar para os alunos como os balanços contam as histórias das estratégias das companhias, e estar perto desse público educacional lá para a gente no Valor Pro tem sido, com perdão do trocadilho, um valor de primeira linha. Então, você está ali, através de todo esse trabalho, dando todo esse suporte para quem precisa conhecer mais sobre finança e tecnologia juntos, né? Nesse sentido. Exatamente. E já que a gente estava falando de autoconhecimento, hoje você é um cara jovem, mas tá aí. Como diretor da Valor Pro, você também é professor aí, que eu citei vários lugares. Como que você hoje ajusta todo esse trabalho junto com a sua vida pessoal? Você consegue ter esse equilíbrio hoje ou você está enchendo cartuchos para depois escolher? Como que você está fazendo isso? Por quê? Porque muitas pessoas, como você e como eu, que está nos assistindo e nos ouvindo, está buscando, né? Os jovens hoje em dia, principalmente, têm até feito um trabalho de não estou aqui tão satisfeito no meu trabalho porque demanda muito, já vai trocando. E eu vejo que não é assim que a gente tem que pensar. Então, como que você está equilibrando aí os pratinhos, Felipe? Não, eu acho que assim, tem alguns pontos aí relevantes. Você comentou da nossa geração, né, ter uma busca maior pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu brinco que eu sou um quase geração Y com cabeça de X. Eu vim de um ambiente que ainda tinha aquela cabeça de geração X de ser muito... Workaholic. E assim, eu tô falando isso, eu acho que geralmente no podcast a gente vem para falar os louros, né? Mas eu acho que vale aqui a gente trazer os contrapontos também. Eu acho que esse é um ponto dos que eu mais sinto, digamos assim, usando as linguagens de tecnologia, né? Sinto dor ali. Eu realmente acho que eu tenho um desafio pessoal de ir reequilibrando isso, porque meu caminho natural é ir ocupando o tempo com o trabalho quase que de maneira... Sabe aquele sistema de areia movediça? Você tenta sair e aí te puxa mais. Então, essa é uma coisa que para outros jovens que nos estejam assistindo, eu acho que é um ponto fundamental de atenção. Eu acho que a estratégia que era comum nas gerações anteriores, olha, você vai trabalhar com investment banking, aí você vai trabalhar 20 horas por dia por 15 anos, depois você se aposenta com 35.
é muito temerária, porque a gente não sabe como a vida vai se comportar até lá. Então eu não sou a favor dessa estrutura. Eu acho que a gente tem que buscar uma vida que te traga um bom equilíbrio, um bom prazer em viver ao longo de toda a jornada. Nesse meio tempo tem um pequeno trabalho que de fato eu gosto de trabalhar, e aí você fica meio envolvido demais. Mas é um ponto sempre de atenção. E outra coisa que é importante, eu acho que terceirizar a sua felicidade à carreira também é um ponto negativo. Então, esperar que a sua satisfação pessoal venha do trabalho, eu realmente diria que é errado. Você tem que ter sua família, você tem que ter seus amigos, e é isso que te dá o sentido para a vida. No entanto, também não vale a pena você ter um trabalho que você fique morto por 8 horas e depois você vai viver sua vida. Não, busque algo que te dê prazer nessas 8 horas, porque essas 8 horas são longas. Você passa mais tempo acordado durante um dia útil com os seus colegas de trabalho do que com sua família, muitas vezes. Então, aproveite e busque um lugar que te dá esse amparo. E felizmente eu gosto de trabalhar, então aproveito bem esse tempo, e eu tento puxar minha própria orelha para não perder a rédea e manter um equilíbrio nas outras áreas de vida também. Não é fácil, mas a gente tem um compromisso pessoal de se cobrar e puxar a própria orelha para não deixar o trilho descarrilhar. Coloca um invite, manda um invite para você falando: agora é hora de ir fazer uma ginástica, agora é hora de ir lá beber com os amigos, agora é hora de cuidar da família. Não, meus amigos já mandam invites, e minha mãe com certeza vai assistir aqui o podcast. Ela falou que vai começar a mandar também invites para minha agenda. Então, mãe, felipe.ferreira@valor.com.br, quando você quiser mandar um invite, a gente almoça com a agenda bloqueada. Então, mas você sabe que isso também, para mim, eu venho pensando muito em várias coisas também gosto muito de trabalhar, sou dessa geração que sou workaholic, então tenho que ter esse controle, porque você entra nesse universo, você só sai quando alguém vai lá e te arranca. Te arranca. É contra-intuitivo pra gente. Mas aconteceram, né, os episódios, eu falei, eu preciso colocar na minha agenda que um dia da semana eu vou me dedicar a almoçar com meu pai. Um dia na semana, poxa, se eu posso fazer tantas outras coisas que hoje eu já faço, eu não abro mão todo dia, eu treino todo dia, eu cuido dessa minha parte da saúde, assim, agora eu só tô tentando encontrar esse dia. Eu ainda não consegui, mas pai, fica tranquilo que a gente vai ter um dia na semana pra gente almoçar, que eu tô me reestruturando para isso, porque eu acho que isso é fundamental, porque hoje eu já não tenho a minha mãe comigo. A minha mãe já virou uma estrelinha. Daqui a pouco eu também não vou ter ele. E aí? A gente tem que aproveitar. Me lamentando, né? Então, olha lá, sua mãe e meu pai. Vamos mandando invite pra gente. Com certeza, mãe, pode mandar um invite lá às terças-feiras. Então, fechado. Depois a senhora vai me contar. Como é o nome da sua mãe? Edjane. Edjane, depois a senhora me conta se funcionou. Se não, eu também ajudo nos invites, combinado? Fechado. Agora, já que a gente está falando de família, Felipe, eu sou uma mulher que venho de uma estrutura onde os homens, eles sempre cuidaram da parte de finanças em casa. Tanto pelo meu pai sempre trabalhou muito e era ele o provedor. E aí, depois que eu casei, o meu marido também, ele que cuida de toda a parte, onde que a gente vai gastar, o que vai fazer com o dinheiro. Só que recentemente eu falei para ele, eu quero aprender mais sobre dinheiro. E eu quero gostar mais do dinheiro de uma forma onde eu saiba para que eu estou gastando, para que eu estou recebendo e por aí vai. Como que a gente pode orientar, porque um dos meus maiores públicos é o feminino, de ajudar essa mulher a ter uma autonomia e começar a pensar como que ela também começa a ter o controle do seu dinheiro, Felipe? Muito bem. Tem a gente... Tem algumas pesquisas aqui no Brasil que mostram que a mulher... em finanças a gente costuma separar entre finanças corporativas e investimentos. E o que a gente vê nessas pesquisas é como se a mulher tivesse com as finanças corporativas da casa e os homens com os investimentos. Ou seja, a mulher ela costuma acompanhar... não é que ela fica...
estanque das finanças, mas que ela olha a linha de gastos. Então, orçamento doméstico, assim por diante, e o homem olha mais a parte de alocação. Isso foi assim e criou-se uma cultura de menor tomada de risco para as mulheres. Então, a primeira coisa que eu poderia provocar as mulheres que estão assistindo a gente, uma coisa que vale muito a pena o esforço, busquem o mercado de renda variável. Não para ganhar dinheiro, mas o mercado de renda variável, ele te força a acompanhar finanças. Então você vai lá e escolhe uma empresa que você goste. Eu gosto de, sei lá, se eu gosto de cerveja, vou investir na Ambev. Eu gosto de moda, vou investir lá na Renner, na Veste, Arezzo. Compre uma ação, porque isso vai te forçar a entender o que é uma corretora, vai te forçar a entender como funciona uma ação, que é um pedacinho da empresa, vai te fazer a entender como a empresa ganha dinheiro. Acho que poucas coisas te forçam mais a estudar finanças do que ficar olhando essa empresa. Não estou falando de day trade, comprar e vender, não. Compra a ação, vira acionista, se considere acionista daquela empresa. Isso vai te forçar a aprender muito sobre o mercado. E vai te forçar a entender sobre oscilação de preços e risco. E você vai começar a entender que não é um bicho de 7 cabeças. A ação do Itaú estava a R$30, foi para 20, depois foi para 40, depois foi para 25. Mas no fim do dia, você vai ganhar R$1 de dividendo igual. Sabe? Você está comprando a empresa para ser sócio daquela estrutura. Isso vai criando um vínculo diferente com os investimentos. Porque, de novo, o dinheiro deve suportar as suas necessidades. Então, se você investe em uma empresa que você gosta, só aí você já tem um benefício. Poxa, eventualmente poderia deixar tudo no CDI. E sim, hoje, do jeito que a gente está, fantástico. Você não vai perder dinheiro com isso. Mas tira a sua disciplina. Aprende, vai lá. Como é que eu preciso comprar um lote? Quanto dá um lote? Você junta dinheiro para comprar o primeiro lote e assim por diante. Você vai criando vínculo, você vai tomando gosto pelo conhecimento em investimentos e finanças. E nada é melhor para tomar gosto do que comprar o primeiro lote de ações. Escolha uma, compre. Não vai perder o dinheiro da casa com isso, você tá entendendo? Escolha uma. Vamos dizer, a própria ação do Itaú, ela custa uns R$30. Então, se você comprar no fracionário, você começa a comprar com R$30. Você quer comprar o lote inteiro? Você precisa juntar ali seus R$3.000. Ok. Faça isso. Você não vai morrer com esse investimento. Ainda que você perdesse tudo, que não vai. Crie esse hábito. E hoje em dia tem vários conteúdos super interessantes de finanças e empreendedorismo com mulheres. Tem a Carol Cavenaghi tem feito um trabalho fantástico em ensinar finanças de mulheres com mulheres. Vale procurar lá no Instagram, YouTube também. Vamos convidar ela para vir aqui no Compartilha Com certeza, a gente passa até o contato. Hoje a Pietra Guerra, que foi da Clear, hoje está no Itaú. Hoje ela tem feito menos conteúdo, mas é uma pessoa riquíssima para você compartilhar aqui com a turma também. A Flávia Lorenzetti, que não é tanto de mercado, mas sobre empreendedorismo, de como lidar com o dinheiro e com o risco do ponto de vista de empreendedor. Poxa, é super valioso também para a galera ir pegando essa identificação. E são mulheres e elas estão aí, estão fazendo grandes coisas. E de cereja do bolo, alguém que é menos conhecido assim como no meio de, digamos, influência e profusão, mas que de mercado é conhecidíssima e super valiosa de acompanhar. A TAG Investimentos, a CIO da TAG Investimentos, é uma mulher formada, mestre em física e astrofísica, lá nos anos 2000. E ela consegue trazer contribuições valiosíssimas. Vale a pena também acompanhar sobre como é uma mulher tomando a decisão de investimentos, pilotando uma asset desse porte para investidores institucionais. Vale super a pena acompanhar essa turma e ver que já é possível. Dito isso, vai lá e compra seu pacotinho de ações, certo? Para você, aí você se força a ler valor todo dia para acompanhar o mercado. Isso é perfeito. Tem que já ir direto para o valor, né? Para a gente poder aí continuar compartilhando mais informações para que elas aprendam mais e mais. Mas depois eu quero o contato de todas. Você me coloca em contato com todas essas mulheres, porque sim, cada vez mais eu vejo a importância de nós mulheres
aprender mais sobre o dinheiro para tudo, né? Sabe como começar? Fazendo a nossa planilha mensal, Felipe. Porque eu aposto que quem está nos assistindo, escreve nos comentários, me conta se você faz a sua planilha mensal, se você sabe onde você gasta. Porque muitas mulheres falam assim, eu recebi meu salário e eu não sei onde ele foi parar. E aí, conheço muitas e muitas pessoas que não fazem a sua planilha financeira. Você tem sua planilha financeira? Não, depois eu tenho uns truquezinhos para passar nisso também. Então quero aprender bastante. Felipe, eu te conheci de um programa também de televisão, que foi na BMC, que você ficou por bastante tempo lá tocando o programa, com muitas entrevistas legais. Já assisti diversos programas seus. Eu, meu marido, a gente ficava... Ele fala muito. Felipe é muito inteligente, você tem que levar ele no Compartilha Cast. Olha, ele só traz pessoas legais. E ele... na cabeça, é muito bom. Ele é o seu fã aí de te acompanhar bastante. O que vem aí? Você volta pra TV ou como você fez a figurinha que você me mandou no WhatsApp? Quais são os planos para o futuro, Felipe? Bom, a resposta sintética você tem na figurinha, mas a ideia eu tive o programa por muito tempo e foi uma experiência sensacional em poder trazer essa troca do mercado para a audiência. Eu quero, sem dúvidas, continuar com esse projeto, trazendo essas pontes. Quem eventualmente me acompanha lá no LinkedIn também sabe que eu tô sempre trazendo coisas por ali, mas eu tive que dar um passinho para trás para organizar a casa pelos próximos lançamentos que a gente está fazendo no Valor Pro. A gente está trazendo várias iniciativas novas, inclusive com alguns parceiros, por isso que eu não posso contar tudo, mas a gente está preparando uma série de novidades riquíssimas para mexer com a forma como o brasileiro investe, especialmente como ele se relaciona com as ações. Porque como eu falei, quanto mais o investimento vira uma relação pessoal, e não só o número que fica oscilando na tela, as empresas ganham com isso, com redução do custo de capital, os investidores ganham com isso por criarem o hábito e o vínculo do investimento. Então a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Uma coisa que já saiu, então essa eu posso contar, a gente lançou uma versão gratuita do aplicativo do Valor Pro, então quem está assistindo a gente já pode baixar lá direto na App Store, Google Play, para ter uma primeira visão, um primeiro contato com o mercado. Mas a gente está trabalhando numa série de ações junto com as gestoras, juntamente com as bolsas e especialmente junto com as empresas para emergir o Brasil em conteúdo sobre ações e assim, coisas de qualidade, essa proximidade que eu tentava levar lá no programa com o mercado financeiro para o espectador amplo e, sem dúvidas, ajudar na tomada de decisão, como eu comentei, é a nossa missão número 1 por lá. Maravilhoso. E é bom porque a gente vai aprender bastante, né, Felipe? Então, espero que sim. Eu quero muito que, quando tiver novidade, compartilha com a gente, que a gente vai colocar aqui no ar. E se precisar, a gente já marca um segundo episódio aqui pra gente falar só sobre isso, que vai ser bem legal. E já que você tá falando muito de cenário, de oportunidades e de inovação, a gente vive muitas incertezas econômicas, né? Porque a gente tá no Brasil, bom, mas o mundo inteiro, a gente sabe que tem crises frequentes, né? Onde que a gente deve investir, já que a gente vive com essas incertezas, Felipe? Nossa, vamos lá. Investimento é muito relacionado com, de novo, onde você vai usar esse dinheiro depois. Então, não adianta você fazer um investimento de longo prazo para sacar no curto prazo. Tentar acertar o olho da mosca. Para onde vai o dólar semana que vem? Essa é a fórmula para o fracasso. Então, ter uma carteira de longo prazo alinhada com você, com seus valores, é fundamental. Então, é sempre legal ter ali seus 20%, 30% em ações, que é o que você vai carregar para sua aposentadoria, vai levar para a vida. Se o mundo colapsar, você vai ter um pedacinho do Itaú, um pedacinho da Ambev, um pedacinho da... que são empresas que fatalmente vão sobreviver às turbulências. Então, ter esse pedacinho em renda variável é super legal, tanto do ponto de vista de
autodidático, quanto no ponto de vista de alinhamento de futuro de longo prazo. Dito isso, pensando em estratégia de carteiras dadas às nossas incertezas, a gente tem no Brasil um cenário de juros de curto prazo muito altos, o que traz uma série de problemas econômicos, mas para o investidor te traz a oportunidade de ter um ganho que não é visto em nenhum outro lugar do mundo. Então, se você está com muitas dores de cabeça, o dinheiro não é para ter dor de cabeça. Investidor, agora estou falando como professor, antes que a CVM me fale que é recomendação de investimento, é recomendação de investimento. Estou falando como professor, que é o seguinte: invista naquilo que oscila menos e que tenha menos risco. Então, você vai investir, pode deixar no Tesouro Direto, numa LFT, né, Tesouro Selic, pode. Poxa, mais fácil ainda, deixa num CDB de um grande banco, liquidez diária, se acontecer alguma coisa você vai poder sacar. A gente está com a Selic nos 15% hoje, isso vai te dar, em termos nominais brutos ali, 1,1%, 1,2% ao mês. Poxa, tá melhor do que em qualquer outro lugar do mundo você encontraria. Então, não gaste muita energia escolhendo aonde você vai investir. Gaste energia em ter a sua disciplina, garantir que você vai poupar todo mês um pouquinho e coloque num lugar seguro. Tem gente que ficou aí muito caçando as grandes oportunidades, sabe, aquele oásis, aí você vai lá e compra debênture de uma empresa, a empresa quebra. Aí você compra COI. COI é um instrumento maravilhoso, mas antes de você comprar um COI, pergunte a quem vendeu como ele é feito. Se ele souber, mas tem que saber mesmo. Com quem que ele comprou a opção a opção, quem foi o market maker. Faça essa pergunta. Quem é o market maker que faz a contraparte da opção que ele usa para fazer o COI? Se ele souber, aí você pode conversar mais profundamente, que eu duvido que ele saiba. As pessoas compram, foi um instrumento que ele foi criado para ser fantástico, mas as pessoas compram sem saber de pessoas que vendem sem saber o que é. Então, fuja do que for. Não compre nada que você não entende. Comprar ação, você está comprando um pedaço de uma empresa, vendendo sócio de uma empresa, fácil de entender. Eu vou fazer day trade. Por que a empresa sobe e desce? Se você sabe? Não, então não faça. Vou comprar um COI. Você sabe do que são feitas as salsichas e os COIs? Não, então não compre. Vá no que você entende. Deixa o dinheiro. Quando você faz um CDB, você está emprestando dinheiro para o seu banco. Aí você vai lá e deixa no Santander, no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa. Esses bancos vão quebrar? Poxa, muito difícil. Se eles quebrarem, esse vai ser o menor dos seus problemas na vida. Você já vai ter perdido seu emprego, já quebrou o país, etc. Então, vai banco de primeira linha, compra um CDB, liquidez diária, para caso você precise de uma emergência, está lá disponível. Sua carteirinha de longo prazo, deixa um pouquinho em ações para te dar disciplina e alinhamento de interesses. Mais do que isso, aí só depois, quando você for aprendendo derivativos, etc e tal, mas aí deixa pra frente. Deixa pra frente, pro próximo episódio, né? Exatamente. Mas e bitcoins? O que você diria? Você arrisca? Puxa vida, o pessoal coloca... Tudo que eu fazia com os meus convidados, colocar as perguntas difíceis, agora o pessoal quer se vingar de mim, entendeu? O pessoal se aproveitou que eu mudei de lado da mesa e eles querem se vingar. Olha, eu acho que a tecnologia por trás dos criptoativos, ou melhor, a tecnologia do blockchain, ela é fantástica e ela é fundamental. No entanto, moedas digitais me trazem um grande incômodo, porque ela não tem lastro. O lastro dela é a própria emissão da moeda e o próprio controle de emissão. O que, do ponto de vista tecnológico, é muito elegante, muito bonito. Só que, qual que é o lastro do real, por exemplo? Todo mundo fala, meu real desvaloriza. Qual que é o lastro do real? Bom, a economia brasileira. Sim. O Estado brasileiro resguarda o real. Se você tentar ficar negociando em dólares aqui no Brasil, vem a polícia com cacetete e bate em você. Não pode. Existe um poder de polícia que resguarda a moeda. E foi assim que a moeda, como a gente conhece, foi criada lá há uns bons 700 anos atrás, né? A moeda existe muito antes disso, mas nesse formato de moeda que veio a ser fiduciária com o fim do padrão ouro, ela tem origem lá nos mercadores, no começo, lá no renascentismo, né? Mas para a nossa realidade aqui,
O que me incomoda? Fala, puxa, o Bitcoin valorizou muito. Então, se você pega um histórico, se você tivesse comprado Bitcoin lá atrás, quanto estaria hoje? Você tem uma grande falácia nesse raciocínio. Quem comprou Bitcoin em 2016 não comprou só Bitcoin. Ele comprou 100 moedas, 200 moedas, que uma valorizou 100 mil % e as outras 200 perderam todo o seu valor de mercado. Então, será que você de fato ganhou dinheiro com a evolução das moedas digitais? Tenho receios, porque por mais que a gente passe a adotar moedas digitais, hoje a gente usa Pix. O Pix não é exatamente uma moeda digital, mas é uma transferência instantânea. A adoção da tecnologia, eu tenho certeza que vai acontecer. Mas eu não sei se vai ser via Bitcoin. E se amanhã alguém surgir com uma moeda que tenha uma tecnologia muitíssimo mais avançada e todo mundo começa a adotar essa nova moeda e o Bitcoin perde valor? Quem vai garantir o lastro do valor do Bitcoin, se não o próprio usuário que migra de moeda assim que ele quiser? Então, como investimento, eu digo mais, moeda não é investimento, moeda é meio de troca, unidade de valor e meio de troca, unidade de valor e referência de valor, né? Moeda precisa cumprir esse papel. A partir do momento que moeda parece investimento, já está estranho. Porque para você ser uma referência de valor, você precisa ser constante ao longo do tempo. Bitcoin já não é. Então, como moeda, eu já não enxergo. Dito isso, como investimento, você está investindo em algo cujo único valor é a sua expectativa de vender para outra pessoa no futuro. Isso não me agrada. Mas eu tenho certeza que muita gente discorda de mim e essas pessoas ganham muito mais dinheiro que eu. Mas são pessoas que estão mais propensas a correr risco, que eu particularmente também sou mais analógico, eu prefiro do que tudo isso. Com relação ao que você disse também, eu vou por esse caminho. Ainda tenho todos os meus pés atrás, assim. Enfim, eu não queria te deixar numa saia justa, Felipe, é só porque eu podia deixar essa bola pingando, né? Mas enfim, e a gente você viu que o nosso diretor já levantou a plaquinha, né? Que a gente já tá no finalzinho do nosso episódio e eu escuto as pessoas falando, já vai acabar, porque de verdade, tinha tanta coisa para te perguntar, eu nem consegui seguir o roteiro, mas foi o que foi fluindo e o que você me trouxe, mas tenho certeza que muito do que foi falado aqui mexeu no coração, espero que não tenha mexido no bolso de ninguém, mas que vocês possam refletir bastante sobre tudo que foi dito. Então, para finalizar, Felipe, eu sempre peço para o meu convidado compartilhar aquela mensagem final de tudo que a gente trouxe aqui no episódio, mas queria que você aproveitasse esse seu lado professor e finalizasse aí com mensagem, relacionada a tudo. Que é sua. Muito bem, então acho que o principal ponto que, já que a gente falou bastante de dinheiro aqui, lembre-se sempre que o dinheiro deve servir você e nunca você servir ao dinheiro. Se você está fazendo suas escolhas profissionais, pessoais e de vida por causa de dinheiro, tem alguma coisa errada. Faça suas escolhas por quem você é. Pense mais na sua essência e garanta que o que você está fazendo, as trocas que você está fazendo são conscientes. Tem que trabalhar, todos nós temos que trabalhar. Trabalhe em algo que te dê prazer e o suficiente para alcançar os objetivos e manter sua vida equilibrada em casa. Se você trabalha 20 horas por dia sob a desculpa de que é para atender as necessidades da sua família, mas você não está com ela, tem alguma coisa muito errada na sua vida e você tem que evitar que isso aconteça. Então, coloque o dinheiro para trabalhar para você. Maravilhoso, Felipe, isso mesmo, né? A sua escolha tá realmente bastante errada, tá na hora de reverter aí e colocar mais invites com a família e não só com colocar o dinheiro, os invites com a família, exatamente. Maravilhoso. Felipe, coloca aqui, olha lá, o nosso diretor tá dizendo para você olhar aqui para a câmera do meio
E como que as pessoas conseguem chegar até você? Maravilha, olha, pode acompanhar lá o Instagram, @Filipe, Filipe com I no começo, Filipe, então @Filipe.ferreirabr, mas sobretudo onde eu mais produzo conteúdo é no LinkedIn, então Filipe também, como no nome, né, Filipe Ferreira, lá no LinkedIn, vocês vão me encontrar, tô sempre postando umas provocações, às vezes até um pouco ácidas, como de costume, lá no LinkedIn. Vai ser um prazer receber o contato de vocês. Pode mandar uma mensagem lá que eu respondo. E responde mesmo, viu, gente? Porque eu fiz o contato diretamente com ele, lógico. Primeiramente, né, deixa eu agradecer a Paula por ter nos conectado, a Paula Sem Moraes dúvida. da BMC News, que já esteve gravando aqui no Compartilha Cast, um episódio também incrível. E responde mesmo. Só que eu não acho que você é ácido, não. Eu acho que você é divertido. Pelo menos comigo foi lá com as mensagens e foi bem legal. Bom, acho que a gente cobriu de tudo aqui. Se ficou faltando alguma coisa, já fica o convite para o próximo episódio. Fechado. Combinado? E se ficar dúvida também, manda lá pra Vivian e aí a gente eventualmente faz um outro episódio só respondendo as perguntas da Isso, galera. deixa aqui nos comentários, né, que a gente responde. Se ele não vê, eu mando para ele. Se eu não ver, ele me manda e tá tudo certo. Isso Combinado. aí, maravilha. Muito bom. Então, Dani, obrigado por você estar aí com a gente nos bastidores. Felipe, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite de estar aqui Muito comigo no obrigado, Compartilha um grande Cast. prazer. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Já sabe, hein? Se não está inscrito, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, no final, dando um tchau geral e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau! Tchau.